A ação e execução de alimentos e ainda o programa Cidadania e Justiça também se aprendem na escola são os principais destaques do Brasil Justiça desta semana. Para falar sobre esses assuntos, eu recebo a juíza do Tribunal de Justiça da Bahia, Narti Weber. Magistrada há 24 anos, na MB ocupa o cargo de vice-presidente de integração. Doutora Narti, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Eu que agradeço essa oportunidade de ser entrevistada, de mostrar para as pessoas, falar um pouco sobre a ação de alimentos, sobre a execução. É um grande prazer estar aqui com você. Doutora Narti, vamos começar falando então em que consiste a ação de alimentos. A ação de alimentos é um instrumento utilizado por um parente, um cônjuge ou um companheiro para ir à justiça, pedir que o outro cônjuge ou outro parente pague uma prestação em dinheiro para que essa pessoa possa se alimentar, possa morar bem, possa vestir-se, possa frequentar uma escola. Então, a ação de alimentos é o meio que a pessoa tem de chegar até o judiciário, né, para pedir alimentos, no seu sentido mais amplo, né, não só a questão alimentar. Quem pode pedir e quem está obrigado a pagar? Quem pode pedir os alimentos? Os filhos para os pais para os filhos, o esposo para a esposa, o companheiro para a companheira, e também os netos para os avós e os avós para os netos. Sempre um parente mais próximo excluindo o outro. Quando o juiz estabelece a pensão alimentícia? Olha, nessa tua pergunta, a gente tem de considerar o seguinte: quando o juiz vai fixar os alimentos, ele tem de olhar todo um contexto de quem pede e de quem vai pagar, né? Então, a gente observa a necessidade de quem pede e a possibilidade contributiva de quem vai pagar esses alimentos. Ainda temos, dentro desse binômio que se chama necessidade e possibilidade, um novo critério, que é o critério da ponderação. O juiz, olhando o lado de quem pede o alimento e olhando o lado de quem vai fornecer, ele cria um juízo de valor para fixar uma pensão o mais justo possível, né? Uma vez estabelecida a pensão alimentícia, é possível modificar para mais ou para menos? Sim. Mesmo quando o juiz fixa no primeiro momento os alimentos, ainda nós não temos uma prova constituída de quanto que a gente vai poder fixar ao final esses alimentos. Então o juiz faz um juízo de valor. Vem a parte e diz, bom, juiz, eu não posso pagar este valor. Esse valor está muito alto. Aí pede a reconsideração. Alguns juízes reconsideram à vista de algumas provas e baixam esse valor. Se não acontecer isso, ele pode usar de um instrumento, de um recurso que se chama agravo de instrumento e ir ao tribunal, pedir então que o tribunal reveja a decisão do juiz. Mas é possível tanto aumentar como diminuir ainda no primeiro momento esses alimentos. Quando acaba o direito ao recebimento da pensão alimentícia? Quando o filho completa 18 anos, é automática a suspensão do benefício ou não? Não. Quando o filho completa 18 anos, o pai tem de ingressar em juízo com uma ação chamada exoneratória, ação de exoneração de alimentos. Por esta ação, o pai vai dizer que o filho não precisa mais dos alimentos, porque ele já completou os 18 anos. Mas nós vamos ponderar e verificar se esse filho não está cursando faculdade, ou ainda no segundo ano, se ainda está estudando e se ele já pode manter-se por si próprio. Se não, ele vai continuar sendo pensionado. Quais são as ações mais comuns de alimentos? Eu gostaria também que a senhora aproveitasse e explicasse quem são os autores e os réus. Olha, normalmente nós temos a ação de alimentos propriamente dita, que é essa que uma pessoa pede a outra. Nós temos a ação de oferta de alimentos, que é no caso de o pai se antecipar e ele próprio oferecer alimentos ao filho, ou o cônjuge, a esposa, né? Nós temos a ação revisional de alimentos. Isso significa que quando chega a um ponto, a criança cresce, passa para uma escola mais cara, então a mãe entra com pedido revisional para que esse pai aumente a pensão. Ou esse pai constitui nova família, passa a ter problemas de saúde, então ele vai ao juízo pedindo que essa pensão seja diminuída. E temos a ação exoneratória, que nós acabamos de falar, e também a ação de execução de alimentos, que é quando o credor, o devedor não paga a pensão e o credor, então, vai executar esses alimentos. Os avós podem ser obrigados a pagar a pensão alimentícia para os netos? Sim. Em primeiro lugar, quem deve ser chamado a pagar os alimentos são os pais. Os mais próximos, os parentes mais próximos excluem os mais remotos. Mas se este pai não tem condição de pagar, então o avô tranquilamente ele pode ser chamado, e é usual
no foro que os avós sejam chamados a pagar alimentos. O que são os alimentos gravídicos e quando pode ser feito o pedido? Olha, os alimentos gravídicos, como o nome já diz mesmo, são para beneficiar a mulher grávida, né? Se a mulher tem um relacionamento e esse relacionamento termina quando começa a gravidez, a Lei 11.804 de 2008 prevê a possibilidade de, havendo indícios dessa relação homem e mulher, que ela possa ingressar com ação para pedir alimentos que vai se consubstanciar em pagamento de consultas, em compra de roupa para os bebês. Então, é uma proteção à mulher grávida e também ao próprio feto, né, ao próprio nascituro, que ele já vai nascer com a mãe mais bem alimentada, com a mãe medicada, enfim, e já com seu enxoval pronto. Então, foi um avanço muito significativo da lei para proteger as mulheres grávidas. É possível que a pensão alimentícia seja descontada nas férias, 13º e FGTS? Sim, quando nós fixamos a pensão alimentícia, no momento inicial, que são os alimentos provisórios, a gente normalmente fixa só sobre o rendimento dele, né? Mas quando a gente já passa para a sentença definitiva, então você pode sim determinar que essa pensão recaia sobre verbas de férias, sobre rescisão contratual, sobre o FGTS, sobre o 13º, porque o que se busca com as ações de alimentos é a proteção daquele que necessita, né? Então, se ele vai sair, vai ficar desempregado, então é necessário que essa pessoa se sinta um pouco mais protegida, inclusive também na verba do seguro-desemprego. Também é possível que haja essa incidência. Em caso de divórcio, a mulher ela pode solicitar a pensão alimentícia para o ex-marido? Temos aí dois casos. No primeiro caso, se ela naquele momento inicial, ela não precisa dos alimentos, mas ela não renuncia, então, mais à frente, se ela tiver necessidade, problema de saúde, de desemprego, ela pode sim pedir. Mas se ela expressamente, naquele momento, ela renuncia, dizendo que não tem necessidade de alimentos, que ela não vai mais buscar alimentos, então ela não vai ter mais o direito, e isso o STJ tem se posicionado muito fartamente, dizendo que a mulher, nestes casos, que essa renúncia é válida e ela não pode mais pleitear alimentos. Portanto, é preciso ter cuidado nesses momentos para que depois não venha ter um problema mais grave. Como é descontado o pagamento da pensão alimentícia? Olha, nós temos a forma de descontar em folha, que é o mais salutar para a criança, porque tem essa garantia. Temos a forma também de descontar sobre aluguéis. Se ele tem o imóvel, aluguel, a gente pode também fixar sobre os aluguéis. E temos também a forma de fixar em salário mínimo, se esse pai está desempregado, e ele vai todos os meses, a gente manda que abra uma conta no Banco do Brasil ou no qualquer banco, qualquer instituição financeira, e essa mãe abre a conta e esse pai desempregado vai lá e deposita o percentual ou vários salários mínimos que sejam naquela conta. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza do Tribunal de Justiça da Bahia, Narti Weber, vai falar sobre a execução de alimentos. Fique com a gente, no intervalo é rapidinho. Estão abertas as inscrições da 7ª edição dos Jogos Nacionais da Magistratura. O evento vai ocorrer entre os dias 29 de abril e 3 de maio de 2015 em João Pessoa e vai contar com 13 modalidades: atletismo, basquete, futevôlei, futsal, natação, pebolim, corrida rústica de 5 e 10 mil metros, sinuca, tênis de mesa, tiro, vôlei de praia, vôlei de quadra e xadrez. São esperados cerca de 700 participantes. Para não ficar de fora, é bom se programar com antecedência. O prazo da inscrição é até o dia 5 de abril. Mais informações no site www.amb.com.br. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre a ação dos alimentos. Agora, a juíza do Tribunal de Justiça da Bahia, Narti Weber, vai falar sobre a execução dos alimentos. Doutora Narti, quando o devedor da pensão alimentícia não paga, o que a pessoa que precisa do benefício deve fazer? Ele tem, então, o direito de executar estes alimentos. No primeiro momento, nós fixamos os alimentos provisórios, que é aquele antes da sentença. Se o devedor não paga também estes alimentos antes da sentença,
o credor, que é a pessoa que está pedindo os alimentos, ele tem direito de já executar estes alimentos. Da mesma forma, depois da sentença feita, o juiz deu a sentença, se passar algum prazo também e ele não pagar, o devedor, de novo, tem direito de ir ao juiz para pedir, mais uma vez, que ele seja, através de uma ação de execução, para que ele pague este débito. Em qual situação ocorre a prisão do devedor? Bom, o devedor tem contra si uma ameaça que é um tipo de coerção mesmo que a lei prevê, que é a prisão, certo? Mas também ao credor, o credor pode cobrar a dívida dele através de uma execução por quantia certa, onde ele pede a penhora dos bens do devedor. Isso normalmente acontece para aquelas dívidas que são mais antigas. Então, às vezes, tem um ano que o devedor não paga os alimentos. O credor, então, pode utilizar e deve utilizar de uma ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, previsto no Código de Processo Civil, para pedir a penhora de bens deste devedor, para que esses bens sejam vendidos e ele possa, então, ser ressarcido da pensão. E se a dívida é mais atual, se foram 3 meses, 5 meses, ele então pode entrar com a execução pelo artigo 733 do Código de Processo Civil, pedindo a prisão do devedor. Nestes casos, existe uma súmula do STJ que diz que só podem ser cobrados pelo artigo 733 do Código de Processo Civil os alimentos das 3 últimas prestações e as que se vencerem no curso da execução. Então, ele dá entrada dos 3 meses, se o devedor continua recalcitrante, ele não paga, então vai se acumulando e quando chega ao final, 1 ano, 2 anos, que seja, ele vai ter de pagar todos aqueles 3 meses e mais o período todo que transcorreu o processo. Caso o devedor não pague a dívida, ele pode ser preso novamente? Não. Por esta mesma dívida, não. Se ele foi preso para pagar X de um determinado período de tempo que ele não pagou, ele não teve o dinheiro, ele cumpriu o prazo da prisão dele, ele vai ser solto e aí a parte vai ter direito de buscar com aquela outra execução do 732 do Código de Processo Civil, que é através da penhora. Mas se ele, depois de solto, ele volta a dever mais uma vez, então ele pode sim, a partir de uma nova dívida, ele pode ser preso outra vez. É possível fazer o parcelamento da dívida? Depende muito da aquiescência do credor. Na prática, o que nós temos feito é uma tentativa de conciliação. Então, o juízo de família, pelo menos de Salvador, onde eu trabalho, eles têm marcado audiências para resolver o conflito. Porque não adianta a gente prender o pai se não resolve o conflito. Então, a ideia nossa sempre é conciliar. Então, nós temos marcado a audiência e muitas vezes nessas audiências se faz realmente parcelamento, se retira alguns valores que se diz, né, indevidos. Muito importante essa possibilidade de a gente resolver o conflito e não tão somente prender um pai de família. Quando o juiz decreta a prisão, qual é o recurso que a pessoa tem para não ser presa novamente? Ele pode utilizar o agravo de instrumento, pode pedir a reconsideração perante o próprio juiz e pode também pedir um habeas corpus. Perante o juiz, ele vai dizer que não tem condição de pagar e que reconsidere, que a situação dele está muito difícil. Normalmente o juiz não reconsidera, porque quando ele faz essa análise da justificativa, ele já está fazendo, né, uma mensuração dos fatos e vendo se pode realmente pagar ou não. Se então o juiz determinou que pagou, que deve pagar, ele pode então utilizar esses recursos perante o tribunal, que é o mais fácil e o mais adequado, né? Porque o juiz dificilmente se retrata. E também no caso de ele já ter pago a dívida e o juiz entendeu que mesmo assim ele deve ser preso, ele pode também, como é uma ação extrema, né, uma prisão de um pai de família, ele pode diretamente utilizar-se de um habeas corpus perante o tribunal para que essa prisão não seja realizada. A prisão só é possível quando o filho é autor da ação? Não, também qualquer credor da ação, ele tem o direito de execução. Tanto a execução pelo artigo 732, que é aquela que vai ter a penhora dos bens do devedor, como também a ação pelo 733, que resulta na prisão do devedor. Então, tanto filho, quanto neto, quanto pai, contra cônjuge, contra companheiro,
você sabe também que é possível, hoje já se reconhece as relações homoafetivas, e também essas pessoas têm direito à ação de alimentos, e também eles podem executar um ao outro no caso de devedor de pensão alimentícia. Então, se pretende, o que procura ser feito é dar uma proteção àquela pessoa que é hipossuficiente, que está precisando da ajuda, né, da solidariedade do parceiro, do companheiro, do pai ou do avô. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza do Tribunal de Justiça da Bahia, Narti Weber, vai falar sobre o programa da MB Cidadania e Justiça Também Se Aprendem na Escola. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz em Santa Catarina é muito bom porque é um poder judiciário que dá plenas condições para os magistrados trabalhem, que exerçam suas funções de modo a corresponder às expectativas que a sociedade catarinense deposita em todos esses magistrados. A Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Associação dos Magistrados do Estado do Mato Grosso do Sul, a AMANSUL, promovem o curso de preparação para o concurso da magistratura. A capacitação vai ocorrer de 3 de fevereiro a 18 de dezembro de 2015 em Campo Grande. O investimento será de 12 parcelas de R$ 550. Os interessados devem se matricular até o dia 16 de janeiro, na sede da ESMAGES. Mais informações nos telefones 67 3384 1940 e 67 8428 5541 ou no site www.tjms.jus.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a ação e execução dos alimentos. Agora, a juíza do Tribunal de Justiça da Bahia, Narti Weber, vai falar sobre o programa Cidadania e Justiça Também Se Aprendem na Escola. Dona Narti, a senhora é coordenadora do programa da MB Cidadania e Justiça Também Se Aprendem na Escola, que já atingiu mais de 13 milhões de crianças. Explica pra gente qual a importância desse projeto. O projeto é muito importante, não só para a MB, mas para toda a sociedade, porque nós vamos com ele procurar dar conhecimento às pessoas de classes menos abastadas, às pessoas que não têm acesso à justiça, que não têm acesso, que não vivem como cidadão. Então nós vamos ensinar o que é cidadania, nós vamos ensinar como procurar os seus direitos, nós vamos ensinar através dessa revista o que é, como você deve se comportar na sociedade, como você não deve se comportar. Vamos tratar de temas muito importantes, como drogas, como bullying, como alienação parental, como o papel do cidadão, o papel do prefeito, o papel do legislativo, o papel do judiciário, o papel do juiz. Nós vamos mostrar àqueles que não chegam até a nós como a justiça pode chegar até eles. Esse é o maior objetivo da revista. Quais são as novidades dessa nova etapa do programa Cidadania e Justiça Também Se Aprendem na Escola? Olha, a revista ela já está um pouco defasada que nós temos hoje ainda na AMB. Ela é de 2009, então de lá para cá muita coisa mudou. Na legislação e mesmo na postura e na conduta das pessoas perante esse novo Brasil, né? Então nós temos hoje o problema da violência, o problema das drogas, o problema do desamor, o problema das famílias, que são várias, agora não é mais aquela família comum de pai, filho e mulher, são várias famílias. São famílias homoafetivas, então mulheres casadas com mulheres, com filhos de outras relações. Então a gente vai estar tentando, pela revista, construir na cabeça desses jovens, né, essa modernidade, esse mundo atual, para que eles não fiquem tão impactados com a realidade. Nós queremos mostrar a realidade, mas de uma forma branda, uma forma amorosa, e esse é o papel da revista. Quais são as propostas de divulgação da MB dessa campanha? Olha, a ideia inicial é que a MB vai fazer todo o projeto com a revista e nós vamos passar para as associações coligadas da MB, as afiliadas à MB, para que lá essas associações trabalhem no seu ambiente, dentro do seu próprio estado. Porque para a MB daqui de Brasília é difícil ela fazer essa ingerência. Então é preciso mesmo a colaboração dos colegas para que eles, nas suas cidades, os juízes lá
mais longínquo, na mais longínqua comarca, que ele possa pegar essa cartilha e trabalhar com a sua comunidade ali na cidade ou em outras cidades, enfim, nas capitais. Vamos distribuir, queremos atingir todo o Brasil. Se atingimos 13 milhões, nós agora queremos atingir toda a juventude e os jovens que estão nas escolas. As escolas que ainda não conhecem a proposta dessa campanha devem fazer o quê? Olha, nós estamos ainda nesse projeto inicial de retomada da revista. Posteriormente, o próprio juiz de cada cidade vai entrar em contato com as escolas, com a Secretaria de Educação das escolas, informando do projeto e pedindo que as escolas interessadas entrem em contato. Nós vamos ter na MB e nas associações locais uma pessoa responsável pela divulgação e pelo acompanhamento do projeto. E então, depois de toda essa logística, vamos trabalhar com as secretarias municipal de educação e do estado também. Já temos lá em Salvador, por exemplo, um projeto com um colega que ele já faz também um projeto na escola. Nós já vamos fazer um projeto junto com outro. Então, nós queremos assim, expandir, pegar outros projetos que são de sucesso também nas cidades, nos estados, e divulgar da melhor forma possível a revista. Mas nós iremos inicialmente até a escola. Depois, então, nós teremos o retorno das escolas. Tem previsão de quando será o lançamento dessa nova campanha? Olha, nós já entramos em contato com a pessoa que vai fazer todo o design da revista e a nossa ideia é distribuir essa revista já a partir de março de 2015, para que a gente possa fazer um projeto que integre, né, todas as escolas para no final do ano, porque é um projeto imenso. Então vai ser demorado porque, por exemplo, na revista nós vamos ter o juiz que fala da área de família, o juiz que fala da área crime, o juiz que fala da área civil. Então, neste ambiente, nós queremos que cada juiz dessa área respectiva vá até a escola num dia e fale sobre essa área. Então, violência doméstica, por exemplo, nós vamos tratar também da violência doméstica, né? Então, o juiz da vara de violência doméstica vai até a escola para dizer quais as medidas que as mulheres podem tomar, porque a revista vai ser apenas um pano de fundo. Na verdade, nós vamos tratar de cidadania, de justiça, de direitos humanos, num aspecto mais amplo. A revista será o start para todo esse trabalho que pretendemos fazer. Como as associações de magistrados filiadas à MB vão receber esse material? A ideia inicial é que nós encaminhemos para as associações a mídia com a revista e as associações, então, devem procurar o governo do estado, a Secretaria de Justiça e Cidadania, a Secretaria também dos municípios, para a própria Assembleia Legislativa lá na Bahia, já é parceira nossa em publicações de ordem de interesse público. Então, as associações devem se valer, porque é um projeto caro, não é barato, se valer desses parceiros para imprimir a revista e fazer a entrega nas escolas. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Cláudio Delorto, eu sou desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sou magistrado há 23 anos e decidi optar pela magistratura depois de ser promotor de justiça no Rio de Janeiro e advogado do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, porque eu entendi que a magistratura é que dá oportunidade para que a gente efetivamente resolva ou tente resolver os conflitos que são trazidos para a justiça brasileira. E eu acho que todo aquele que quer ser juiz tem que estudar muito, dedicar-se diuturnamente à justiça e principalmente fazer um esforço pessoal enorme para que seja bem sucedido no concurso e tenha muito sucesso na vida profissional. Agradeço a juíza Narti pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. O tempo é curto, a gente sabe, né? Mas eu acho que um pouquinho de conhecimento serve como uma sementinha. Quem tiver dúvida, os juízes estão sempre à disposição de esclarecer. Não fiquem com vergonha de procurar o juiz da sua cidade, de perguntar sobre como agir, se estiver precisando de alimentos. A Defensoria Pública faz um trabalho maravilhoso em relação às pessoas que não têm condição de constituir um advogado. Então, procure a Defensoria Pública. O Ministério Público também, em casos mais graves, pode também interpor uma ação de alimentos. Então, saibam que não estão desamparados, que
que a Justiça está aí à disposição de todos. Agradeço demais essa oportunidade e espero que tenha sido, pelo menos assim, que tenha aberto um pouco o diálogo das pessoas sobre a ação e conhecer um pouco dos seus direitos. Muito obrigada a você. Muito obrigada, senhora. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar ou sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.